E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, nesta terça-feira, que é contra o foro privilegiado. Para ele, ninguém deveria ter esse direito. O ministro também falou sobre a imagem do STF e sobre o inquérito das fake news. Vamos assistir a um trecho com a participação do nosso colega Augusto Nunes. Ministro, a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população em geral não anda das melhores. A pergunta é bem abrangente, mas o que pode ser feito? Alguns, inclusive eu não vou esconder que me incluo entre eles, acham até mesmo que seria um caso drástico para o Senado levar adiante um processo de impeachment, porque tem detectado eventuais abusos de poder. Qual é a sua opinião, ministro, em relação ao que o Supremo pode fazer para resgatar de alguma forma esse respeito, essa credibilidade perante a população brasileira? Sempre atuar com uma fidelidade maior ao direito aprovado pelo Congresso Nacional e buscando a prevalência da lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Ou seja, o momento exige a compenetração maior de cada qual. Augusto Nunes. Ministro, a abrangência desse inquérito sobre fake news não é uma evidente ameaça à liberdade de expressão garantida pela Constituição? Eu disse isso nos 10-1, quando eu concluí que é um inquérito natimorto e acaba sendo até um inquérito do fim do mundo, porque tudo cabe nele, né? Mas essa não foi a conclusão da sempre ilustrada maioria, que placitou a instauração do inquérito pela vítima, o próprio Supremo, e também a escolha do juiz para capitaneá-lo, o que é péssimo em termos de organicidade do próprio direito, em termos de imagem do Supremo. Então, um trecho da entrevista com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O que te pareceu, Augusto? Gostei bastante pela assertividade, né? Deu respostas curtas e bem diretas. Gostei dessa. E ninguém deve ter foro especial. Todo mundo é igual. Do presidente da República a qualquer outro, né? ao mais humilde dos brasileiros, eles têm que ser julgados pela mesma justiça, porque um vai para um tribunal, outro para o outro. Começa a injustiça aí. Não faz sentido. Você também gostou, Zé Maria? E gostei também do sempre ilustrada. Olha, Vitor, maioria. Diga aí, Zé. Olha, foi uma boa entrevista mesmo, ele foi franco. Vou começar aí por foro privilegiado. Eu já acho um absurdo que o Supremo é que tenha decidido sobre mudança nesse setor. Eu acho que o Congresso Nacional é que tinha que votar, porque evitaria essa grande insegurança jurídica. Ninguém sabe exatamente hoje quem é que tem foro privilegiado. Os deputados e senadores dizem que o Supremo miraram no Congresso e o Supremo tirou dos deputados e senadores esse foro por prerrogativa de função e deixou mais de, uns falam em 35 mil, outros falam em 100 mil cargos e funções com foro especial. São, deputado, senador, ministros, presidente da República, governadores, secretários de Estado, vereadores, enfim, policiais, delegados e não sei o quê. Então, são vários foros por prerrogativa de função. Por que eu acho que tem que ser o Congresso? Primeiro, pela ordem natural das coisas. O Legislativo, segundo o grande filósofo Augusto Nunes, legisla, o Executivo executa e a Justiça julga. Então, assim, era o Congresso Nacional, o Congresso está devendo uma regulamentação ou a extinção, acabou o foro privilegiado. O projeto que está no Congresso dá um foro especial para os presidentes da República, Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal e pronto. O ministro fala nesse foro especial e se esquece que o Supremo tem foro especial, que é o próprio Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia de que a carteirada é institucionalizada no Brasil. Devo dizer que eu ouvi na Câmara dos Deputados uma frase, né, de que o Supremo está
parlamentarizado. E está mesmo. Veja bem, os assuntos, que até já falamos de alguns aqui, que vão entrar no plenário do Supremo, são tipicamente debates políticos. Sobre perfis na internet, se deve ou não retirar, isso tinha que ser uma regulamentação do Congresso Nacional. Sobre o compartilhamento de dados na Procuradoria-Geral da República, um assunto que divide ali o Ministério Público Federal, está uma guerra, isso está uma guerra interna, né? Entre subprocuradores e o grupo do Procurador-Geral Augusto Aras. E outra coisa é sobre o Gilmar Mendes, que suspendeu, derrubou o veto de um presidente da República. Quem tem constitucionalmente esta função de derrubar ou não veto presidencial é o Congresso Nacional. Então veja que o Supremo está se colocando como um poder acima dos outros, porque está, inclusive, legislando, e esse é o assunto mais polêmico da vez. Agora, o ministro Marco Aurélio, ele tem razão quando ele critica o próprio Supremo de liminar. É legal, a Constituição permite, mas é muito estranho. Na época, no debate da Constituinte, ninguém poderia imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse pensar em tomar o celular de um presidente da República, muito menos fazer uma operação na casa e nos gabinetes dos deputados e senadores por conta de crime de opinião, né, sobre comentários na internet. Então é isso que tomou, quer dizer, o Supremo se agigantou e vai além dos 14 Supremos que o ministro falou. Ele falou 11, mas eu que estou considerando 14, porque tem a primeira, segunda turma e o plenário. Diga, Fiuza. Eu vou até dizer uma coisa arriscada aqui, Vitor. O Marco Aurélio Mello é o melhor ministro do Supremo, na minha opinião. Na verdade, eu acho que ele é o único. É o único. O problema é que o Marco Aurélio, a partir ali do final da era do PT, não sei o que aconteceu, ele mudou completamente o padrão dele e virou tropa de choque do PT. O Marco Aurélio realmente atuou de uma maneira incisiva, né, em favor do PT, que é uma quadrilha, virou uma quadrilha, em favor do Lula, né? Então, eu não sei o que aconteceu. Agora, em termos de estofo, né, intelectual, de preparo, o Marco Aurélio é o único, porque o resto é aquele arrastão petista lá, Fachin, Barroso. Barroso tem aí uma pompa, mas o Barroso, você pode olhar toda a entrevista, toda a decisão é proselitismo politicamente correto, né? O Barroso é ali, né, um personagem que procura compor, né, ter um lugar ali na elite intelectual, né? Assim, ele não acho, nunca vir nada dele de fato consistente, independente, corajoso, como decisão judicial. E o resto, Lewandowski, Toffoli, eu não preciso ficar recitando aqui para cansar a beleza do nosso espectador, do nosso ouvinte, né? É uma corte altamente desqualificada, né? Gilmar Mendes e tal, Carminha, Rosa Weber. O Marco Aurélio, né, se ele seguir essa linha dessa entrevista, ele é a peça do STF que, de fato, domina, de fato, tem ali uma compreensão fina, né, do direito, da sociedade. É realmente o único, na minha opinião, preparado. E ele está, nesse momento, assumindo uma posição que é crucial, porque, como falávamos anteriormente, o Brasil e o mundo também, né, mas aqui a gente está vivendo uma onda de covardia, onde, por conta aí de um bilhetinho de R$ 1,99 de panfleto político, para você fingir que está combatendo a direita e tal, estão entregando de bandeja a liberdade de expressão. Essa é a verdade, né? A gente está vivendo uma situação, um vexame, né? Então, essa posição do Marco Aurélio é muito importante, porque o que acontece? Agora, a tramitação do projeto das fake news está lá, a gente viu no Senado, a votação mais vergonhosa da história contemporânea do Senado Federal, votou pela mordaça,
né? Os tucanos votaram pela mordaça. Foi uma coisa, sim, um capítulo negro, né? E o que acontece? Vai para a Câmara dos Deputados e, como é que vai ser isso aí e tal? Bom, estamos vendo lá, tá lá, debate do Rodrigo Maia com o Felipe Neto e não sei o quê, quer dizer, tá mal parado. Augusto Nunes acabou de lembrar, né? A condução do processo está na mão do Orlando Silva. O Orlando Silva, o Augusto falou do aspecto aí, Partido Comunista e tal. Eu vou além, o Orlando Silva é a tropa de choque da Dilma Rousseff. E foi expelido do ministério da Dilma Rousseff por irregularidade. É um cara muito simpático, que muita gente gosta, né, que faz essa pequena política e esse varejão, né, talvez por isso tenha recebido aí essa oportunidade, mas não dá para confiar no personagem. Então, a gente está diante agora de um fronte decisivo na história da democracia brasileira, onde os habituais defensores, os supostos defensores da liberdade, estão escondidos numa narrativa perigosa, que é pela censura. E é bom aí que o ministro Marco Aurélio, que quando quer, como nós vimos nessa entrevista ao Augusto, ao Constantino, quando quer, o Marco Aurélio é bastante sólido na afirmação das suas posições. Eu espero que ele ajude ali dentro do Supremo, ainda que isolado, a repelir, porque a partir, né, quer dizer, se esse projeto de lei passar no Congresso Nacional com esses princípios de uma instância verificadora da verdade, né, o checador oficializado, e a possibilidade, realmente, de abrir as comunicações telefônicas, por exemplo, né, quer dizer, você ter como rastrear as comunicações, os contatos telefônicos, em nome aí de uma suposta luta contra o gabinete do ódio, contra a milícia, etc., que é uma piada, aí sim a gente vai estar entrando de verdade no obscurantismo.